Olá, segunda série, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer duas aulas de Química. Então iremos ver a aula 14 e a aula 15, tá? Então vamos iniciar com a aula 14 relacionada à temática. O tempo para que uma reação aconteça. Então essa parte aqui, gente, ela é mais uma parte bem teórica que vai falar um pouquinho sobre fazer umas comparações relacionadas às velocidades de algumas reações. Então nós sabemos, temos ideias, né, que as reações elas não acontecem sempre no mesmo instante de uma para a outra, né? Então algumas acontecem rápidas, às vezes menos de um piscar de olhos ela já aconteceu, como por exemplo o funcionamento de um airbag, né? Algo que a gente precisa que aconteça rápido antes da pessoa ter o impacto com o veículo para se salvar. E outras acontecem muito demorado, por exemplo, o apodrecimento de alguns materiais, certo? Como, por exemplo, alguma madeira, um pedaço de madeira. Pode, dependendo da forma como ela é armazenada, ela pode demorar muito tempo para apodrecer. Então é mais teoria essa parte da aula 14, ok? Então vamos ver algumas informações que o livro nos dá. As reações químicas têm permitido à humanidade resolver muitas das questões que a desafiam. É necessário entender como influir na velocidade das reações para tirar proveitos. De que forma é possível acelerar as reações lentas ou retardar as reações rápidas? Então, essa forma de acelerar as reações lentas e retardar as reações rápidas é um dos objetivos que os químicos têm para fazer esse estudo da velocidade com que uma reação acontece. Então, vamos ver um primeiro exemplo. O processo de transformação natural da celulose contida nos vegetais envolve reações muito lentas, que ocorrem em ambiente pobre em oxigênio, como é o caso de florestas soterradas. Então, nesses casos assim mais específicos, vai acontecer um processo que é chamado de incarbonização. Nesse processo de incarbonização, o material ele acaba perdendo vários componentes, a não ser o carbono. Ou seja, o carbono ele vai ficar sempre presente e como está perdendo os outros, acaba que o teor de carbono daquele material ele aumenta. Não é que ele aumenta ele aumenta a concentração, tá? Não é que ele aumenta a quantidade. É porque como os outros diminuem, relacionado à porcentagem, o seu teor, ele acaba aumentando. Então, olha lá, um enriquecimento progressivo no teor de carbono. Então, começando com celulose, ele perdendo outros materiais e deixando o carbono, ele vai virar turfa, depois vai virar lignito, vai virar carvão mineral, que é chamado de hulha, vai virar antracito e depois a grafita. Então, quanto mais escuro está ficando aqui, maior é o teor de carbono, certo? Então, esse aqui é um exemplo que acontece muito lento. Outro exemplo que demonstra a variação da velocidade das reações químicas são as estalactites e estalagmites, que se formam nas cavernas calcárias muito lentamente ao longo de dezenas de anos, por meio da precipitação do carbonato de cálcio, conforme a seguinte equação. Então aqui nós temos o hidrogenocarbonato de cálcio, que está aquoso, né? Então ele, quando está aquoso, ele começa a sofrer uma reação e vai gerar o carbonato de cálcio, que é a estalactite ou então a estalagmite, dependendo do local que ele está, né? Mais água, e também vai gerar dióxido de carbono. Ok? Então, essa aqui é uma reação também que acontece bem lentamente. A incarbonização e a formação de estalactites e estalagmites são exemplos de processos muito lentos se comparados às implosões provocadas para demolir rapidamente grandes construções. Então aqui nós temos um exemplo de uma implosão de um prédio abandonado lá de São Paulo. Então essa reação é algo que libera muita energia e acontece rapidamente, certo? Então, por exemplo, em menos de 10, 15 segundos, esse prédio todo já está todo embaixo, com apenas uma explosão, certo? E lembrando que isso se deu graças ao uso de nitroglicerina, tá? Isso ajudou em quê? Na redução de tempo. Quando comparamos a velocidade da reação de incarbonização
com a de reações que formam a ferrugem, consideramos estas últimas muito rápidas. A ferrugem de um prego, por exemplo, ela vai acontecer bem mais rápido que a encarbonização em um pedaço de celulose. Porém, o enferrujamento é lento, se comparado à duração de uma explosão, né? Então, um prego ele não se enferruja assim com estalar de dedos como uma explosão. Então, gente, esse negócio de ser mais lento ou ser mais rápido é sempre uma comparação. Às vezes a gente acha que algo acontece muito rápido, mas sempre vai ter reações que acontecem mais rápidas ainda, tá? Ainda tem outro porém ainda, ó. Lembrando que o tempo para que a ferrugem se instale depende de vários fatores, como o teor de umidade do ar, a presença ou não de certos poluentes, se o prego, por exemplo, está pintado ou não, se ele está mergulhado em alguma substância que não permita o contato com o ar. Então, tudo isso vai influenciar se a reação acontece ou não, ou se ela vai ser mais rápida ou não. Reações relacionadas a visões. Frações, está escrito fraços. Aqui. Então, as relações relacionadas a visões, elas têm que acontecer em frações de segundo. Por quê? Porque a pessoa está vendo aquilo naquele momento, né? Então, ela virou a cabeça e já está vendo o que está acontecendo naquele momento. Então, a visão é algo que acontece muito rápido. Uma reação... são reações, na verdade não é uma reação, são várias, né? São reações que acontecem instantaneamente. Já as reações envolvidas na formação da glicose, que é formada a partir do estômago, do nosso sistema digestório, ela vai ter um intervalo de tempo maior para se completar, né? Então, aqui nós temos uma comparação. A formação da glicose com a da visão. São reações que acontecem no nosso organismo, uma bem instantânea e a outra bem demorada. O ramo da físico-química que estuda como intervir para aumentar ou reduzir o tempo necessário para a obtenção dos produtos de uma reação ele assume uma especial importância, que ele é um ramo especial, que é chamado de cinética química, certo? Então, a cinética química ela vai tratar do estudo da velocidade das reações e dos passos em que elas ocorrem. E este estudo ele contribui para que possamos acelerar algumas reações lentas ou mesmo retardar reações que comprometam nossa qualidade de vida. Então, algumas reações que possam acontecer rápido, eles dão um jeitinho de retardar para elas ficarem mais lentas, tá? Por exemplo, apodrecimento de comida. Isso não é bom, né? No mundo em que vivemos, a gente perder comida. Então, o estudo da cinética vai mostrar algumas ideias para retardar, para diminuir a velocidade de algumas reações, como esta. Então, vamos agora para a aula 15. O tema é o conceito de taxa ou velocidade de uma reação química. Então, o livro de vocês ele propõe um pequeno exemplo relacionando com uma quantidade de formigas que vão aparecer numa colher de açúcar em determinado tempo. Então aqui nós temos o tempo. Então no início não tinha nenhuma formiga. 1 minuto depois tinham 10 formigas. 2 minutos depois apareceram mais 8. Ó, de 10 foi para 18, né? 3 minutos apareceu já 24, certo? Aí parou aqui por enquanto, parou em 3 minutos. Aí ele coloca aqui, ó, com base nesses dados, podemos determinar a velocidade com que as formigas são atraídas para o açúcar, fazendo o cálculo do número de insetos que chegam ao açúcar num dado intervalo de tempo. Então, qual a fórmula que ele usa? Ele usa uma fórmula bem básica, relacionada, parecendo até um pouquinho com a velocidade que é vista na velocidade a velocidade de um determinado movimento, né? Velocidade de um determinado movimento, como vocês estudaram em física no ano passado, creio que na parte cinemática. Então eles colocam a quantidade de formigas e dividem pelo tempo. Então, por exemplo, aqui no intervalo de 0 a 1 minuto. Então, ΔT é o quê? Tempo final menos tempo inicial, né? Então, de 0 para 1 passou 1 minuto. Número de formigas que apareceram, 10. Eles colocaram 10 dividido por 1, 10 formigas por minuto. No intervalo de 1 a 2 minutos, então
De 1 a 2 minutos, 1 minuto também, né? A diferença. Então, ΔT, 1 minuto. Quantas formigas apareceram? Então, de 10 para 18, aumentaram 8. Então, vai ficar 8 formigas por minuto. No intervalo de 2 para 3, então tinha 18, ficou 24. Então, 6 formigas. 2 para 3, 1 minuto. Então, 6 formigas por minuto. Então, ele pega a quantidade de formiga e diminui pela quantidade de tempo. Certo? Então, fiz 3 espaços aí, 3 exemplos de velocidade, né? Quantas formigas apareceram por minuto. A velocidade em qualquer intervalo de tempo corresponde à velocidade de atração e ΔT corresponde ao intervalo de tempo referente a essa variação. No caso aqui, para calcular a velocidade média, no intervalo de 0 a 3 minutos, então se pegasse do 0 até o 3, né? Então 0 a 3, 3 minutos. De 0 a 24, 24 formigas. Então vai ficar 24 formigas dividido por 3 minutos. Isso, 3 minutos, cerca de 8 formigas por minuto. Então aqui é uma velocidade média, né? Mas assim, na química nós não trabalhamos desta forma. Então vamos agora analisar algumas informações que já foram obtidas em laboratórios e vamos verificar como que nós calculamos essa reação, tá? Essa velocidade da reação. Então aqui nós temos uma reação de monóxido de carbono com dióxido de nitrogênio, que forma dióxido de carbono e forma também óxido nítrico. Então só uma informaçãozinha para vocês, gente. O monóxido, o dióxido e o óxido nítrico, eles são incolores. E aqui o dióxido de nitrogênio, ele é castanho. Então no início vai misturar um castanho com um transparente. Então, o que vai acontecer? Olha lá, ó, à medida que essa reação acontece, ocorre o descoramento gradual da mistura gasosa inicial. Ou seja, vai começando a perder a cor. Isso porque, com exceção do reagente NO2, que é castanho, os demais gases eles são incolores. Então, aqui, gente, o que nós precisamos saber? É que no início nós temos os reagentes e no final nós vamos ter os produtos. Então, no início, quanto de produto eu tenho? No início, sempre meu produto vai ser 0. É só você lembrar aqui, vou voltar. É só você lembrar aqui, ó. No início, não tinha nenhuma formiga. A mesma coisa na reação. No início, não tem nenhum produto, só vai ter reagente. Os produtos eles vão aparecendo com o tempo, tá? Então, aqui mostra, no decorrer de tempo, quanto que, olha aqui, valores de concentração de CO gasoso em mol por litro. Vou só voltar aqui para vocês verem. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Deixa eu pegar um ponteiro. Olha aqui, ó. É igual de... Deixa eu só verificar uma coisa, gente. Só um momento. Ah, sim, tá certo. Eu tava vendo assim, eu tava pensando que tava aumentando, mas não tá não. Presta atenção, gente. Então aqui nós vamos ver, ó, a concentração de CO. Todas as vezes que tiver entre colchete, gente, aqui ó, colchete, CO, colchete, quer dizer concentração, tá bom? Então aqui nós estamos trabalhando com concentração de CO. Vamos ver na reação. O CO, ele é reagente. Então pensa comigo, que era isso que eu estava analisando, achando que estava aumentando. Mas pensa comigo, numa reação, você começa com muito reagente, mas ele vai virando produto. Então, o que vai acontecer com o reagente? Ele começa a diminuir. Pensa o seguinte, você tem o papel e vai queimar. Então, no início você tem muito papel, você tem a folha inteira. Não tem como aumentar, você vai queimar, não vai aumentar o papel. Ele vai sempre diminuir. Aí vai chegar um momento que vai ficar papel igual a 0, porque ele está todo queimado. Ele já virou cinza, já virou fumaça, já virou outras coisas. Ele já não é mais papel, entendeu? Então a tendência do reagente sempre é diminuir. Olha o que está acontecendo. No início ele tinha 0,10. Aí passou 10 minutos, desculpa, eu não tinha visto, 10 segundos. Já diminuiu para 0,067.
Aí eu pensava que estava aumentando, por isso que eu estava pensando assim, gente, tá estranho, tem que estar diminuindo, mas tá certo, eu que vi errado. 0,067 diminuiu. Depois, em 20 segundos, diminuiu para 0,050. Em 30, diminuiu para 0,040. E 40 segundos diminuiu para 0,03333333333. Né? Uma dízima periódica. Então aqui nós temos alguns dados que foram feitos em laboratório. Ah, professor, tem que decorar esses dados? Não. Cada exercício vai trazer um exemplo. Esse daqui já vem um exemplo prontinho para a gente. Alguém já fez. Agora a gente vai só analisar esses valores. Tá? Olha lá. Então tá aqui os valores ainda. No intervalo de 0 a 10 segundos, então vamos analisar aqui, de 0 a 10 primeiro. Nós temos o ΔT igual a 10 segundos. Então, 10 menos 0, 10 segundos, né? Então, nós vamos verificar a variação da concentração. Tinha 0,10 e no final ficou 0,067. Então, quanto que dá 0,067 menos 0,10? Vai dar menos... Porque o livro normalmente ele gosta de colocar aqui, gente, em módulo. Eu não costumo muito colocar em módulo. Deixa eu apagar isso, finge aqui que não tem, tá? Por quê? Porque o sinal ele ajuda a gente a entender também. Então aqui vai ficar ó, menos 0,033 mol por litro. Aí menos 0,033 mol por litro dividido por 10 segundos vai dar 3,3 vezes 10 mol vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro por segundo. Então isso quer dizer o que, gente? Que em 1 segundo ele vai perder essa quantidade de mol, por isso que é negativo, tá? Então por que tem esse menos? Esse menos quer dizer que ele vai diminuir. Se ele diminuiu, ele era reagente. Então, qual a fórmula? Eu pego o valor que você tem no final e diminui pelo valor que você tinha no início. Então, aqui ó, ele está querendo de 10 a 20 segundos. Vamos lá. 10 a 20. Vamos lá. Então, 10 a 20. 20 menos 10 vai dar 10 segundos. Ok? Aí, quanto que dá? 0,050 menos 0,067 vai dar isso daqui, ó. Menos 0,017. Aí, eu pego esse menos 0,017 e divido por 10 segundos. Aí, deu, ó, 0,0017 mol por litro por segundo. Que quer dizer que em 1 segundo ele vai perder, por isso que tem um menos aqui, ele vai perder 0,0017 mol por litro. Ok? Aí se ele quiser analisar de 20 a 30, então de 20 até 30, então a diferença é de 10 segundos. Ok? Ok, então pega e diminui 0,040 menos 0,050. Aí dá menos 0,010 mol por litro. Aí divide por 10 segundos, que foi o obtido aqui, ó, no início. Aí que dá 0,0010 mol por litro por segundo. Então, o que quer dizer? Que em 1 segundo ele vai perder, por isso que é negativo, aqui, ele vai perder 0,0010 mol por litro. Ok? Então, aqui, gente, ele dá um valor de uma velocidade média daquela reação. Então, por isso nós temos essa fórmula aqui. A velocidade média é a variação da quantidade da substância dividido pelo intervalo de tempo. Aí, se for um valor negativo, quer dizer que no início ele era reagente e começou a diminuir. E se o valor for positivo, quer dizer que ele era um produto e começou a aumentar de acordo com que a reação foi sendo apresentada. Tá bom?
Uma informação importante é que a velocidade média ela diminui com o tempo. Então, quanto mais tempo vai passando, a velocidade média, se você for verificar aqui de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, os valores eles vão sendo menores. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse daqui. Aqui, ó, né? 0.0033, diminuiu para 0.0017, diminuiu para 0.0010. Então, dá para fazer também de 30 para 40. Um exercício aí que vocês podem fazer, ó, de 30 para 40. E pode fazer também, gente, de outros valores para outros, tá? Pode fazer, por exemplo, de 10 para 40, de 0 para 30, 0 para 20, tá? Então, uma sugestão que eu dou para vocês, até para vocês treinarem, tentem fazer esse. Faz aqui, ó, letra A, de 0 a 20. Faz também de 10 a 40. Letra B. O exercício faz de 20 a 40. Letra C. Então, 3 exercíciozinhos aí para vocês. Ó. Façam baseados nesse daí que nós fizemos. E vocês vão entender mais facilmente como que se faz esses cálculos, tá? Lembrando mais uma vez que essa tabela aqui, essa tabela foi dada. Ninguém calculou nada. A gente não calcula. Esse valor já vem dado, tá, gente? Precisa decorar, não. Ah, tem que decorar quanto vai ter mol por litro em 20 segundos. Não existe. Não existe. Tá? Você tem que aprender a calcular. Vamos lá. Então, aí por isso, ó, mais uma vez, ó, a velocidade média ela vai diminuindo cada vez mais. A tendência é diminuir. Ok? Até o quê? Até a reação dá zero. Ah, professor, vai dar zero por quê? Porque vai acabar o reagente. Exatamente por isso, tá bom? Então, acabando os reagentes, quando eles se formarem tudo produto ou chegar no equilíbrio, aí vai chegar um momento que vai ficar zero. Ok? Então, por mais... Deveria manter? Não, descartar. Sem mais para o momento, isto é só bom estudo para todos.